conversar sobre um livro que eu gostei muito de ter lido, que esclarece um pouco a respeito da fé cristã, que foi então Para a Sua Alegria, do autor John Piper, lançado então pela editora Fiel. Bem, John Stephen Piper, ele é casado então com Noel Piper, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é pastor, conferencista e também teólogo. Inclusive ele tem um instituto onde ele fala, propaga na verdade, sobre a paixão pelas escrituras e também por Cristo. Então aqui nesse livro nada mais é do que ele fazendo aquilo que ele já faz. Bem, John Piper, ele é muito conhecido, principalmente aí pelas suas pregações bem cristocêntricas, vai sugando tudo que a Bíblia vai trazendo então, e ele é também um estudioso então da palavra de Deus. Pois bem, e a gente vê então na vida de John Piper, como na vida de todos os outros servos de Deus, que um dos princípios, ou o princípio mais que ressalta então na vida de um servo de Deus, é que ele precisa ser chegado a Deus. Então a gente percebe isso na vida das pessoas que dizem que servem a Deus, mas muitas vezes a vida é algo diferente daquilo, né? O dia a dia é diferente. Mas então a paixão, o amor, aquela devoção, principalmente é no secreto então que o cristão, que o Filho de Deus vai se chegando cada vez mais perto de Deus e o próprio Deus vai se revelando então para este servo, para esse filho amado. Pois bem, aqui nesse livro então, Para a Sua Alegria, John Piper vai responder algumas perguntas à luz das escrituras. Então aqui em todas as perguntas a gente tem nas aberturas então versículos que respondem então aquelas perguntas. Então não é nada que ele tirou do coração dele, errante, ou do ouvido, ou do que ele ouviu, mas sim daquilo que ele leu, que é a palavra de Deus. E aqui a gente vai saber quem é Deus, por que o homem nasceu, qual o fim principal do homem, né, na teologia. Se você aí sabe um pouco, né, da teologia da sua denominação, você vai saber da minha, eu sei por quê. É gozá-lo e glorificá-lo e gozá-lo para sempre. A minha teologia diz assim, e eu acho esse fim principal do homem espetacular. Pois bem, então aqui a gente também vai ter muitas fotinhas muito lindas aqui em cada introdução, em cada capítulo. E então, para a sua alegria, aqui a gente tem uma introdução muito bacana, e a primeira pergunta então é que John Piper vai fazer e vai responder é: por que Jesus teve que morrer? E aí ele vai citar Romanos 3:25, 1 João 4:10, Gálatas 3:13. E o interessante aqui é que eu gostei bastante, foi de uma parte que John Piper vai explanar o seguinte, que Cristo teve que morrer pelos seus filhos, mas a palavra de Deus fala que toda a criação geme e aguarda pela revelação de Deus. Então, tudo aí que você vê está sofrendo, porque está aguardando a revelação do Filho de Deus, aquele que é sem pecado. E aí ele vai explanar isso pra gente e ele vai colocar isso também, que se a gente for parar pra pensar, não foi o animal quem pecou. Então, o animal, ele não tem arrependimento, ele não é racional. Mas quem pecou foi o próprio homem, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não foi a imagem e semelhança de qualquer pessoa ou de qualquer molde que Cristo, que Deus fez, mas foi a imagem e semelhança do próprio Deus. A ponto de quando vermos um ser humano, um próximo, até mesmo a gente, nós podemos lembrar então do amor e da afeição de Deus por nós e lembrarmos dele mesmo, já que somos o templo do Espírito Santo, né, que é a terceira pessoa da Trindade. E ele vai falar isso pra gente, e existem muitas outras partes, então aqui ele não vai falar apenas respondendo então apenas os versículos, né, aquelas perguntas com os versículos, mas ele também vai misturar ali com uma certa teologia, então ele tem uma visão mais calvinista, mas eu acredito que todas as pessoas podem se deliciar das obras de John Piper. Inclusive, ele é autor do livro Providência, que inclusive eu quero muito ler esse livro. Ele tem eu acredito que é mais de 900 páginas, e
No Brasil, até então, tem a tradução somente do inglês. Eu tenho também baixado do inglês, mas ainda eu estou naquele A intermediário. Pois é. E aí existe outra pergunta que diz: como Deus pode me amar, sabendo então que nós pecamos, que nós caímos, que nós comemos do fruto proibido, que não era para ter comido? E aí ele vai responder com Efésios 1:7, João 3:16, Romanos 5:7-8. E aí ele vai abrir essa pergunta com a seguinte resposta: a medida do amor de Deus por nós é demonstrado em dois aspectos. Pela intensidade do sacrifício feito para nos salvar da penalidade do nosso pecado. O outro, pelo grau de nossa indignidade no momento da nossa salvação. E aqui eu lembro daquele versículo, então, que vai falar pra gente que é muito difícil alguém animar a morrer pelo seu próximo, né? Pelo seu amigo, ou às vezes pelo parente, ou pelo vizinho. Mas existem aquelas pessoas que estão prontas para dar a vida, então, pelos seus amigos. E isso é muito difícil, né? Hoje todo mundo quer o que é seu, o individualismo, né? O que é meu, eu fico só com o meu casulo, com aquilo que é meu e eu esqueço com aquilo que é do outro e que o outro se vira então com os problemas dele também. Então aqui a gente tem um amor muito grande, um amor inexplicável e que é sem medida, né? Que foi o amor então de Jesus, porque na Bíblia fala também que ele deu sua vida, que Cristo prova seu amor por nós quando ele deu a sua própria vida em sacrifício, sendo nós ainda pecadores. Então, se você for pensar, quando então nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Deus, então nós não éramos filhos. Então ele prova o seu amor sendo nós ainda pecadores, ou seja, quando ainda a gente estava na lama, rolando naquela sujeira, gostando daquilo tudo, e nós éramos inimigos de Deus. Inclusive tem uma música que eu acho muito linda, vou deixar aqui embaixo para você depois escutar, que vai falar exatamente sobre isso, sobre essa música é maravilhosa, vou deixar aqui embaixo para você. E então a ira de Deus, que deveria ser então para os seus inimigos, nós que doravante não éramos então filhos de Deus, então caiu toda sobre Jesus. Então Jesus na cruz, ele não estava ali por brincadeira, ele não estava ali porque ele queria se mostrar para os judeus, para os romanos, para todos os outros povos. Ele queria então se entregar como um sacrifício, porque se você for parar para pensar, lendo lá no Antigo Testamento, a gente sabe daquelas regras todas, então eles canonizaram praticamente Moisés, então era aquela coisa rígida. E uma das partes mais lindas que eu acho na Bíblia é quando então alguns fariseus e pessoas então entendidas da lei, pessoas que conheciam a Bíblia, talvez iam nas sinagogas escutar, mas que não viviam aquilo, então encontraram a mulher pega ali praticando algo que não deveria, né? Na Bíblia também não justifica ou não legitima esse ato, mas então quando eles entregaram ela para Jesus e falaram: Jesus, essa mulher foi encontrada aqui em adultério, o que você acha? E aí Jesus virou e disse: quem não tem pecado, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então eu acho isso muito lindo da passagem de Jesus na Terra, porque ele não simplesmente rebatia, ele falava palavras, ele jogava uma questão pra gente poder responder, pra gente mesmo, né? Então ele fazia com que a gente também pensasse sobre o que a gente estava praticando. Então no Éden, toda a raça humana então veio a ser maldita, veio a ser então pecador, mas pela graça de Deus, pelo sacrifício na cruz que Jesus fez, então ele então despejou toda a sua ira, tudo que deveria ser para nós, ele despejou então em Jesus. E hoje então nós temos livre acesso, né? E eu chego até a arrepiar quando eu falo disso, porque quando Jesus morreu, então diz que houve terremoto, negridão, e também o véu se rasgou. Então nós temos livre acesso
a Jesus. Então, porque no Antigo Testamento, só as pessoas, né, os sacerdotes, podiam oferecer sacrifício lá dos novilhos pequenininhos, e ali cobriam um véu que ninguém podia ver, ninguém podia ter acesso. Mas com o sacrifício de Jesus, então, todos puderam agora ter acesso, né? Hoje a gente tem a nossa Bíblia, né? Hoje a gente tem a Bíblia até no celular, a gente tem no smartphone, no tablet. Enfim, você encontra a Bíblia em qualquer lugar que você for, você encontra uma Bíblia. E a forma de conhecer, então, a Deus não é da boca do profeta, não é da boca do seu pastor ou do seu padre, é da boca, então, na verdade, é da leitura bíblica. Então, a partir da leitura bíblica que você vai entender o que Cristo quer para sua vida, o que Ele quer fazer com você. E às vezes a gente quer algo muito claro, né? Ó, não vai viajar, não. Né? Mas a gente tem instruções claras no sentido de que é para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, tudo fazer para a glória de Deus. Se vai glorificar a Deus, isso não vai. E tem uma passagem também em Tiago que vai falar pra gente, então, se eu for viajar, um exemplo, né? Se eu for viajar, não é eu vou viajar, é se Deus quiser. E geralmente essas falas, né, está impregnado também no nosso dia a dia pelo costume, mas a gente também tem que ter a sensibilidade do peso que essa fala também tem. Então, né, se Deus quiser. Tem muita coisa que Deus não quer na nossa vida e a gente fica batendo a cabeça à toa, sendo que a gente poderia obedecer e viver de uma forma muito melhor. Pois bem, pessoal, então esse foi um livro que eu gostei bastante. Inclusive, eu já procurei outros livros, então, de John Piper para poder fazer a leitura, porque eu gostei bastante. Tem muitas coisas legais, assim. E eu convido, então, a você, eu vou deixar aqui embaixo para você poder, então, estar conhecendo essa obra. E eu convido você, então, a fazer a leitura desse livro e conhecer mais de Deus, conhecer mais um pouco quem é esse Deus, né, que tantas pessoas falam, né, que a Bíblia também fala. Então, leia sua Bíblia hoje, leia um versículo, leia 3 versículos. E aí, fica um desafio para você, leia 3 versículos hoje, das partes que você mais gosta da Bíblia, ou de Salmo. Salmo 129, 3 versículos, os versículos que você quiser. Maravilha! Pois bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também sejam muito abençoados com esse vídeo. Até a próxima!